Olá, seja bem-vindo a mais essa aula do curso de Estatística. Nós vamos conversar uma temática chamada Análise da Variância ou ANOVA. Eu sou o professor Edson Pedro Ferlin e vamos tratar dessa temática que é muito utilizado quando nós queremos fazer algum tipo de análise em função dos dados de uma determinada situação. Então, o que é a ANOVA? A ANOVA é o acrônimo para o termo em inglês de Analysis of Variance, que na verdade é a análise da variância. O que é isso? Na verdade, a ideia é comparar a média de duas ou mais amostras e determinar se uma delas difere significativamente das demais. Então, é para quando nós temos várias amostras, nós queremos saber se alguma dessas amostras está discrepante em relação às demais amostras. Esse é o cenário de uso da ANOVA. Então, um exemplo. Imagine que eu tenha aí um experimento agrícola, por exemplo, que tem ali tratamentos diferentes do solo. Então, numa safra, por exemplo, de trigo, um determinado solo deu 28 de produção, outro deu 22, outro deu 18, outro deu 24 toneladas por hectare. E aí a pergunta é, será que há diferença entre essas médias? Ou se essa dispersão é simplesmente alguma coisa casual, que aconteceu ao acaso. Então, é isso que é o objetivo. Eu tenho ali valores amostras diferentes e a gente vai analisar, ver se tem alguma coisa que está discrepante nessas análises, nessas amostras aí. Então, nós vamos ver o exemplo aqui do experimento com um fator, ou seja, com um único valor que está sendo analisado. Então, imagine o seguinte, que eu tenho aqui, aqui foi chamado de tratamento 1, 2, a tratamento A. Então, nós temos aqui uma quantidade de tratamentos. No caso aqui, eu represento pela letra A o meu total de tratamentos e o número, a letra B, o meu total de medidas para cada grupo. Então, eu tenho uma quantidade de medidas que eu faço para cada tratamento. Então, por exemplo, tratamento 1, eu tenho aqui N amostras. Tratamento 2, N amostras, e assim por diante até o tratamento A, que vai ter N amostras. Então, o nosso objetivo, no final das contas, é a gente preencher essa tabelinha. O que tem nessa tabelinha? Ela tem alguns campos que nós vamos preencher em função dos valores que nós vamos obter das equações. Então, eu tenho, primeiro momento aqui, eu vou analisar a variação desses valores. Então, eu tenho uma variação entre tratamento, interior aos tratamentos e uma variação total. Então, veja que eu já tenho a fórmula aqui dentro esboçada para nós, que nós vamos utilizar. Graus de liberdade. Graus de liberdade, nessa outra coluna, tenho três campos. Esse primeiro grau de liberdade, o segundo e aqui o terceiro valor que eu vou comparar. Aí eu tenho o que a gente chama de quadrado médio. É uma fórmula que é proveniente dos valores de VB, que nós já calculamos, e do A, que é a quantidade de tratamentos que eu tenho. Já o segundo quadrado, médio, ele vem o VW, que o VW é o interior ao tratamento, dividido por essa fórmula que leva em conta a quantidade de tratamentos e a quantidade de amostra. E por último, nós vamos calcular o F, que é o nosso objetivo final, que é o que nós vamos comparar com o valor tabelado. E esse F, na verdade, é uma fórmula que leva em conta os dois quadrados médios que foi calculado anteriormente. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos calcular os valores para preencher essa tabela de análise da variância. Com base nisso, nós tiramos as conclusões do nosso estudo. Então, imagine o seguinte. Imagine um problema onde eu tenha a produção, no caso, produção por hectare de um determinado, por exemplo, aqui trigo, mas poderia ser qualquer outro tipo de produto. E no caso aqui, tratamentos que foram feitos com fertilizante A, B ou C. Então eu tenho aqui o fertilizante A, numa amostra deu produção de 48, na outra deu 49, na outra deu 50, na outra deu 49. Fertilizante B, numa deu 47, na outra deu 49, na outra deu 48, na outra deu 48. Fertilizante C, deu 49, 51, 50 e 50. Será que há alguma diferença entre esses diversos tratamentos?
Eu só vou conseguir responder isso se nós fizermos o cálculo da análise da variância. E o que é fazer isso? É calcular aquela tabelinha que nós acabamos de ver. Então, como é que nós fazemos isso? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, se nós olharmos aqui, eu tenho valores grandes, estão percebendo? 48, 49, 50. Então, a primeira coisa que eu faço é reduzir esses valores de modo a não prejudicar o cálculo. Mas eu posso tirar uma quantidade que isso não vai mudar em nada o meu cálculo da análise da variância. Então, o que eu faço aqui? Num primeiro momento, eu vou tirar 45 de todos esses valores, porque se vocês perceberem, todos esses valores eu posso tirar 45 e não afeta em nada. Então, o que eu faço? Eu pego aqui 48 menos 45, deu 3. Olha lá, 48 menos 45, deu 3. 49 menos 45 dá 4. 50 menos 45 dá 5. 49 menos 45 dá 4. E assim por diante. Então eu venho aqui e coloco agora os novos valores. 3, 4, 5, 4, 2, 4, 3, 3, 4, 6, 5 e 5. Isso não afeta o cálculo, mas diminui a quantidade de valores que nós temos, o valor, né, o tamanho do número que nós temos que calcular, certo? Então olha lá, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular aqui a média de cada uma dessas linhas. Então x1 é a média dessa primeira linha, x2 é a média da segunda linha, x3 é a média da terceira linha. Então, média da primeira linha deu 4, da segunda linha deu 3 e da terceira linha deu 5. Feito isso, o que eu faço? Eu faço a média dessas médias. Então, a média geral, x barra, é a média de tudo. Então, 4 mais 3 mais 5 dividido por 3 deu 4. Então, com isso, nós já calculamos a média das linhas e a média total. Se nós olharmos, então, na sequência, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar a primeira fórmula, que é, no caso aqui, a fórmula da variação total. Então, a primeira fórmula é a variação total. O que é a variação total? É essa fórmula, que é um somatório dessa diferença elevado ao quadrado. O que é essa diferença? Cada um dos termos menos a média total. Então, o primeiro termo é 3 menos a média total 4. 4 menos média total 4. 5 menos média total 4. E assim para cada um dos termos daquela tabela anterior que nós reduzimos. Com isso, deu um valor, fazendo toda a somatória, deu um valor de 14. Depois nós vamos calcular a variação entre tratamentos, que é o VB. O que eu faço? Eu aplico essa fórmula, que é B vezes o somatório da média de cada linha menos a média geral, elevado ao quadrado. Então, olha lá, média da linha 1, 4 menos 4, que é a média geral, elevado ao quadrado, mais 3 menos 4, elevado ao quadrado, mais 5, que é a média da última linha, menos a média geral 4, elevado ao quadrado, tudo isso multiplicar por 4, que deu um valor 8. E não menos, nós fazemos a variação entre tratamentos, que é o VW. O que é isso? É o V, que nós já calculamos, que deu 14, menos o VB, que nós acabamos de calcular, que deu 8. Com isso, deu o VW, o valor de 6. Aí, nós vamos fazer o quê? Aí nós vamos calcular os quadrados médios. O que nós vamos fazer nesse caso aqui? Nós vamos calcular esses dois valores que nós já vimos aqui dessa tabelinha, que é o quadrado médio, o primeiro quadrado médio, que é o SB e o SW. Então, voltando lá, nós jogamos na fórmula. Então, o VB, que nós acabamos de calcular, que é 8, dividido por A, que é 3 linhas, né? 3 tratamentos, menos 1. Com isso, deu o valor 4. O SW, ao quadrado aqui, é o VW, que nós também já calculamos, dividido por A vezes B menos 1, ou seja, 6 dividido por 3, que é a quantidade de tratamentos, 4, que é a quantidade de amostra, menos 1, isso deu o valor 2/3. Com isso, nós podemos calcular o F. O nosso F, o que é? É o primeiro SB ao quadrado, que deu 4, menos o SW ao quadrado, que deu 2/3. Com isso, nós temos que o F é 6. Só que é importante a gente ter outros dois valores, o que a gente chama
que são os graus de liberdade. Então nós temos aqui o V1, que é A menos 1, que no caso é 3 menos 1, que deu 2, e o V2, que é A vezes B menos 1, que no caso aqui deu 9. Isso aqui é importante para quê? Para nós pegarmos o valor tabelado do F. Como nós queremos? Um nível de significância de 0,05, ou seja, nós queremos um valor de F correspondente a 0,95. Com isso, o que nós fazemos? Com isso, nós vamos na tabela para pegar esse valor. Então, se nós pegarmos aqui a tabela de distribuição para F igual a 0,95, nós vamos lá pegar aqueles dois valores que nós calculamos. Nós vamos pegar o valor V1, que vale 2, e o valor V2, que vale 9. Então, vamos lá. V1 é na linha aqui, ó, V1, 2, e na coluna, na coluna 2, e na linha, que é o V2, o valor 9. Então, com isso, se nós fizermos aqui a junção linha-coluna, nós vamos chegar aqui a exatamente esse valor, que é 4,26. Então, o que nós queremos fazer? Então, nós queremos comparar o valor que nós obtemos, que é 6, com o valor 4,26, que é esse valor que veio da tabela de distribuição. Então, como o nosso valor calculado é 6, e ele é maior do que esse valor tabelado, que é 4,26, já que 6 é maior que 4,26, então, qual é a conclusão? Então, nós não podemos rejeitar a hipótese nula, ou seja, a hipótese de que haja variação para uma média, comparando aqui a média, no caso, para um nível de significância de 0,05%, ou 95%. Então, o nosso objetivo sempre é fazer o quê? Nosso objetivo sempre é preencher essa tabela com os valores. Então, no caso aqui, agora já colocando os valores, então VB deu o valor 8, VW o valor 6, V 14. Os graus de liberdade 2, 9, grau de liberdade, que é a soma dos dois, 11. O quadrado médio deu 4 e 2/3, e o F deu 6, comparando aqui, no caso, o grau de liberdade 2, que está aqui, com o 9, que é o valor que nós pegamos lá da tabela. Então, é assim que nós fazemos, então, com o valor que nós queremos do F. Então, no caso, nós usamos aí o valor 0,95. Comparando, então, linha com a coluna daquela tabela, nós comparamos o valor com o valor que nós obtivemos. E com isso nós sabemos se nós podemos ou não rejeitar uma determinada hipótese. Lembrando que o objetivo da análise da variância é isso, né? Entender se há algum valor discrepante entre as amostras, que isso implicaria que há uma diferença no estudo que nós estamos fazendo. Eu espero que tenham gostado. Tem mais material, acesse o canal.